Você acorda cansado, sem energia, com a sensação de que a vida está passando e não sabe exatamente por quê? A verdade é dura, mas libertadora. Você não está sem motivação, você está ausente. Está vivendo só na cabeça, fingindo que não tem corpo. Se você quer retomar o controle da sua vida, esse vídeo é para você. Pare de fingir que você não tem corpo e trate de se instalar na realidade. O tempo passa. Ele engole o ano, o mês, a hora. Ele não pede licença e não faz acordos. Se a gente não toma posse dessa dimensão da existência, a vida simplesmente acontece e passa em branco. E talvez o maior engano que cometemos seja imaginar que uma vida com sentido se constrói em grandes decisões, quando na verdade ela nasce na menor unidade possível, o dia. A semana é a soma dos dias, o ano é a soma dos meses, a vida é a soma dos anos. Se você não consegue tomar posse do seu dia, não vai conseguir dar forma à sua vida. É simples assim. Não é filosofia bonita, é realidade concreta. Por isso, os inícios importam. Importam muito. Um erro pequeno no começo tende a se tornar um erro enorme no final. Um navio que sai 1 grau fora da rota não chega quase no destino. Ele chega em outro continente. E assim também somos nós. Quantas vezes você começou algo com entusiasmo e abandonou no meio do caminho? Um curso, uma atividade física, um relacionamento, um projeto pessoal. Não foi falta de vontade, foi falta de cuidado com o início. Agimos às cegas, improvisando, esperando que a força do desejo sustentasse aquilo que nunca foi minimamente estruturado. Muitas vezes, a nossa paralisia não vem de grandes dificuldades, mas de detalhes ridiculamente simples. Falta de organização, falta de previsão, falta de preparação. A vida trava não porque ela é impossível, mas porque negligenciamos o básico. Queremos ser bons pais, bons parceiros, bons profissionais, mas não organizamos o começo do dia, não planejamos o início das coisas, não damos forma concreta ao que dizemos querer. Um desejo que não está escrito, planejado, registrado, não é um desejo, é só uma fantasia confortável. Todos os dias você acorda para um projeto chamado Viver, e esse projeto exige presença. Se você não planeja o início do seu dia, corre o risco de acumular semanas e meses de fracasso silencioso. O dia é o ponto de partida para estar verdadeiramente presente dentro da própria vida. E presença não é poesia, nem espiritualidade vaga, nem misticismo. Presença é tecnologia humana, é domínio, é escolha. É assumir o controle da própria existência para então conseguir servir melhor aos outros, amar melhor e viver com mais sentido. O problema é que muita gente começa o dia reativamente, vivendo a agenda dos outros. Acorda e antes mesmo de existir, já está respondendo mensagens, demandas, urgências que não são suas. O primeiro gesto do dia se torna um comunicado interno devastador. A vida dos outros é mais importante que a minha. E depois a pessoa se pergunta por que está cansada, frustrada, sem energia, sem centro. Cadê sua voz? Cadê o fio condutor da sua história? Sem presença, a vida vira um amontoado de retalhos que não formam unidade nenhuma. Pessoas que constroem algo não vivem distraídas. Elas não borboleteiam entre demandas alheias. Elas não vivem no modo automático. Elas geram energia. E energia não é algo místico que cai do céu. Energia é percepção, é resultado de uma vida focada, não dispersa. Não adianta assistir a discursos motivacionais esperando que magicamente, no dia seguinte, você seja outra pessoa. A motivação que funciona não nasce na cabeça, ela nasce no corpo, no afeto, no desejo treinado. A mente entende o que é certo, mas quem executa é o apetite, é o desejo, é o peito. Você pode saber que levantar cedo é importante, que ser fiel é importante, que cuidar da saúde é importante. Isso tudo é verdade, mas na hora de agir, o que decide não é o conceito, é a inclinação. E o desejo sempre puxa para o que é mais confortável, mais simpático, mais fácil. É aí que mora a armadilha. Sem treino afetivo, sem disciplina do corpo, a vida fica cinza e os deveres começam a pesar. Toda vez que você precisa sair do conforto para o desconforto, existe uma janela de hesitação, um espaço curto, perigoso, onde o cérebro tenta te convencer a ficar onde está.
Se você não age ali, a chance de não agir depois é enorme. E é justamente nesse ponto que entra o exercício mais simples e mais poderoso: presença. Presença corporal, presença nos movimentos, presença no levantar da cama, no caminhar, no respirar, no fazer o café, no toque das coisas. Não é obsessão, é treinamento, é ensinar o seu corpo a obedecer à sua consciência. Quando você acorda e toma posse do seu corpo, você dá um curto-circuito no cérebro que quer te manter confortável, você recruta o afeto, você gera energia. Energia é isso, mobilizar o desejo para fazer o que é preciso ser feito, mesmo quando é antipático, especialmente quando é antipático. Pessoas verdadeiramente produtivas não fazem apenas o que gostam, elas fazem o que é necessário com vontade, com presença, com entrega. É assim que se vence a hesitação, é assim que se constrói constância, é assim que se cria uma vida com sentido. Não começa em grandes decisões, começa nos primeiros 90 minutos do dia. Começa quando você para de fingir que não tem corpo, para de viver só na cabeça, para de esperar motivação cair do céu e se instala, finalmente, na realidade. Porque é ali, no corpo presente, no desejo treinado, no começo bem feito, que a sua vida de verdade começa. Continuando esse caminho, é importante compreender que presença não é algo que se conquista uma vez e pronto. Presença é prática diária, é escolha renovada a cada manhã, é treino constante do corpo e do afeto para não se renderem ao conforto fácil. A vida real não acontece no campo das ideias, nem nas promessas que fazemos para a segunda-feira. A vida acontece quando o corpo se move, quando o desejo é educado, quando o apetite aprende a obedecer a algo maior do que o prazer imediato. É aí que a pessoa deixa de ser refém das circunstâncias e começa de fato a conduzir a própria história. Quando você treina a presença, algo silencioso começa a mudar. Você passa a perceber que não é mais arrastado pelo dia, mas que entra nele com intenção. As tarefas deixam de ser apenas pesos a serem suportados e passam a ser oportunidades de exercício do seu domínio interior. Você já não reage automaticamente às demandas externas, mas escolhe quando e como responder. E essa escolha gera algo precioso: clareza. Clareza sobre o que importa, sobre o que merece sua energia e sobre o que pode e deve ser descartado. Aos poucos, essa presença se espalha. Ela não fica restrita a amanhã. Ela invade o trabalho, os relacionamentos, a forma como você escuta, como fala, como decide. Você começa a notar quando está fugindo, quando está adiando, quando está se enganando. E essa lucidez, embora desconfortável no início, é libertadora, porque só quem enxerga com honestidade pode mudar de verdade. Só quem assume o próprio corpo e o próprio desejo pode sair do automático e viver com intenção. Com o tempo, algo ainda mais profundo acontece. Você se torna alguém confiável. Confiável para si mesmo. Alguém que faz o que precisa ser feito mesmo quando não é agradável. Alguém que não depende de empolgação passageira para agir. E isso transforma tudo. Seus filhos sentem, seu cônjuge percebe. As pessoas ao seu redor passam a contar com você. Não porque você fala bonito, mas porque você está presente, porque você sustenta, porque você permanece. E é aqui que chegamos ao ponto central de tudo isso. Presença, disciplina do corpo, ordenação do desejo, geração de energia, nada disso é um fim em si mesmo. O objetivo não é virar uma pessoa hiperprodutiva, nem alguém obcecado por desempenho. O objetivo é se tornar útil. Útil de verdade. Útil para quem está ao seu lado. Útil para quem depende de você. Útil para o mundo que precisa de pessoas que não fujam, que não se escondam, que não vivam anestesiadas. Uma vida útil é uma vida que responde. Responde às necessidades reais, não às distrações. Responde com atenção, com cuidado, com entrega. E só consegue responder quem está presente. Só consegue servir quem tem energia. Só consegue amar quem não vive disperso.
Quando você organiza o seu dia, quando cuida do início, quando treina o seu apetite para fazer também o que é difícil, você não está apenas melhorando a sua vida, você está se tornando um ponto de apoio para os outros. No fim das contas, a pergunta não é se você será lembrado, elogiado ou admirado. A pergunta verdadeira é: você foi necessário? Você foi alguém em quem se podia confiar? Alguém que fez diferença concreta na vida de outras pessoas? Alguém que, ao invés de sugar energia do mundo, gerou energia ao seu redor? Então, ao acordar amanhã, não pense em ser extraordinário. Pense em estar presente. Pense em se levantar com consciência. Pense em fazer bem o que precisa ser feito. Pense em ordenar o seu desejo. É assim, no simples, no concreto, no corporal, que você constrói uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que não passa em branco. Uma vida que serve. Uma vida que, no final, pode ser chamada, com honestidade, de uma vida útil. Se esse vídeo fez você perceber que a sua vida não se resolve só na cabeça, mas começa no corpo, no desejo e na presença, leve isso a sério a partir de amanhã. Pare de fingir que você não tem corpo e trate de se instalar na realidade. Todo o roteiro deste vídeo foi inspirado no livro Terapia de Guerrilha, do Dr. Ítalo Marcilli, uma obra que provoca exatamente esse chamado à presença, a responsabilidade e a ação concreta na vida. Se esse conteúdo falou com você, se inscreva no canal, deixe um comentário aqui embaixo dizendo qual atitude prática você vai tomar a partir de hoje e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso agora. Às vezes, ser útil começa exatamente assim.